Muito boa tarde, filhotinhos de leão e todos os presentes aqui em Quito, Equador. É para mim um privilégio muito grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar uns momentos de companheirismo espiritual ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo no qual estamos vivendo. Podem sentar, queiram ter a bondade. Como podemos ver através das notícias, o mundo está convulsionado, com convulsões, conforme como disse Cristo que seria no tempo final. Mostrando que nós, estando no tempo final, as profecias correspondentes ao tempo final estão se cumprindo, as correspondentes ao mundo, ao reino dos gentios, nas diferentes nações, e também estão se cumprindo as correspondentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo e as bênçãos que Cristo prometeu para sua Igreja. Ou seja, que temos o quadro profético que nos mostra o que estaria acontecendo no mundo, no reino dos gentios, e também temos as profecias que nos mostram as coisas que estariam acontecendo na Igreja do Senhor Jesus Cristo no tempo final. Pois Cristo disse que a vinda do Filho do Homem seria como nos dias de quem? Como nos dias de Noé. E como nos dias de quem? De Ló. E eram dias convulsionados, como são esses dias nos quais nós estamos vivendo. Mas o importante não são os problemas que as nações têm, mas as bênçãos que Deus disse que cumpriria, que daria à sua igreja no tempo final. Portanto, nós, quando vemos os problemas nas diferentes nações, olhamos a Escritura e dizemos: assim foi que Cristo disse que estaria o mundo no tempo final. Mas continuamos buscando as Escrituras e olhamos as promessas que Cristo fez à sua igreja para quando o tempo estivesse, como nos dias de Noé e como nos dias de Ló. E há alguém que pode dizer que não estamos como nos dias de Noé e como nos dias de Ló? Não há ninguém que possa negar essa verdade. Portanto, as profecias correspondentes à Igreja do Senhor Jesus Cristo têm que estar se cumprindo gradualmente. E encontramos, por exemplo, a profecia da segunda vinda de Cristo e seu precursor antecedendo, preparando o caminho. Podemos ver que esteve se cumprindo neste último dia. Encontramos que desde 1933, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, nessa coluna de fogo, apareceu ao reverendo William Marion Branham enquanto batizava no rio Ohio as pessoas que tinham se convertido nas atividades evangelísticas que ele teve. E do céu desceu uma luz, a coluna de fogo, uma estrela, como a que apareceu a Saulo de Tarso no caminho a Damasco. E descendo sobre ele, lhe disse a William Marion Branham: assim como João Batista foi o precursor da primeira vinda de Cristo, tu serás na segunda vinda de Cristo. Portanto, ele e sua mensagem sendo a mesma coisa, pois sua mensagem é a precursora da segunda vinda de Cristo, pois a mensagem e o mensageiro são a mesma coisa. Assim que, se o mensageiro se foi, ficou sua mensagem. Portanto, ficou a palavra falada que prepararia o povo para a segunda vinda de Cristo. Ele mostrou todos os pormenores, todos os detalhes relacionados à segunda vinda de Cristo. Em palavras mais claras,
Ele tomou as profecias da segunda vinda de Cristo do Antigo Testamento e do Novo Testamento e as trouxe à luz com mais luz, com a luz correspondente à era que lhe correspondeu viver. Porque, sendo ele representado na sétima luz da sétima lâmpada do candelabro, ele, sendo essa luz, através do qual Cristo, a luz do mundo, estava resplandecendo, ele iluminou com mais luz essas escrituras que falam sobre a segunda vinda de Cristo, para que assim o povo tenha um conhecimento mais amplo de que, como e em quem, quando, onde e onde a segunda vinda de Cristo seria cumprida. Assim como Deus foi dando mais luz sobre a primeira vinda de Cristo através dos profetas do Antigo Testamento. Mas a primeira profecia da primeira vinda de Cristo e da segunda vinda de Cristo está em Gênesis capítulo 3, versículo 15. Mas aí somente está a promessa em forma de semente, nos falando da semente, ou seja, a semente da mulher, a qual seria o Messias, o Cristo, o qual feriria na cabeça o diabo, e o diabo o feriria no calcanhar. Agora podemos ver que, mais adiante, Deus, por meio dos diferentes profetas, se refletiu, e nesse reflexo divino, ele mostrou a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo, porque a vinda de Cristo tem duas partes, a primeira e a segunda vinda de Cristo. E mostrou tanto a primeira como a segunda vinda de Cristo em diferentes profetas, como em José, como no rei Davi, como no rei Salomão, como em Isaac, como em Jacó, também, e também em outros profetas de Deus, dando mais luz sobre a vinda de Cristo, a primeira e segunda vinda. Também, por meio dos sacrifícios oferecidos desde Gênesis em diante, porque o primeiro sacrifício que se ofereceu aqui na terra foi o que se realizou para dar vestimentas a Adão e a Eva. E ali está representado Cristo em sua primeira vinda. Depois, continuaram os descendentes de Adão, como Abel, depois Sete, e toda essa linha de descendentes de Adão oferecendo a Deus sacrifícios pelo pecado. Depois, Abraão, depois também Moisés, depois Abraão, Isaac e Jacó, os patriarcas, a descendência dos patriarcas, Moisés e todo o povo hebreu. E por isso, no meio do povo hebreu, se estiver oferecendo sacrifícios durante a dispensação da lei, que são tipo e figura de Cristo, o qual morreria na cruz do Calvário como nosso sacrifício pelo pecado. Nesse sacrifício que o povo hebreu oferecia, Deus estava dando mais luz sobre a obra redentora que o Messias realizaria em sua primeira vinda. Depois encontramos que por meio do profeta Isaías, Deus disse que a virgem conceberia e daria à luz um filho. E agora, a promessa da semente da mulher, ou seja, do filho da mulher, agora, com mais luz, se sabe que será por meio de uma mulher virgem, uma jovem virgem. E depois, por meio da profecia de Miqueias, capítulo 5, onde diz que será de Belém da Judéia, onde sairá o guia, quem governará o povo hebreu. Ali tem que nascer, tem que ser da semente da descendência do rei Davi. Agora se pode ver que a semente da mulher
viria através do povo hebreu e viria por meio de uma jovem virgem do povo hebreu e nasceria em Belém da Judeia. Mas nada disso estava aberto às pessoas que viveram antes de Moisés. E até encontramos que no tempo de Moisés, ninguém sabia que seria de Belém da Judeia. Mas sim se sabia que seria da Judeia. Por quê? Porque a bênção que Jacó lançou aos seus filhos falou a Judá sobre Shiló. E já está assinalando a tribo de Judá. Mas mais adiante, especifica mais e fala sobre Belém da Judeia por meio do profeta Miqueias e por meio do profeta Isaías também, porque fala que de Jessé Deus levantará um rebento. Um rebento, isso é um filho, ou seja, um descendente. Um rebento, um descendente, se tornou por aí como bisneto, muito mais. De Jessé, Davi era filho, Salomão era neto, e por aí seguimos para Cristo e temos que passar 14 gerações por aí, 14 gerações, e ao passar 14 gerações, aparece Cristo como um descendente do rei Davi e, consequentemente, um rebento de Jessé. E agora, vejam vocês como, à medida que vai passando eras e dispensações, Deus dá mais luz. Agora, o profeta através do qual Deus falou e sua família, através e a família desse profeta, não podem dizer: este outro homem que vem falar sobre a vinda do Messias não pode tomar isto que Deus falou por meio do meu avô. Como que não pode tomar? Se era um profeta, o próximo profeta obrigatoriamente tem que tomar para poder falar sobre a vinda do Senhor. De outra forma, não seria um profeta quem falou primeiro sobre a vinda do Senhor. Porque Deus vai dando mais e mais luz. E quando vem um profeta que tem que tomar tudo que foi falado desde o Gênesis até esse tempo presente. E então, Deus, por meio desse último que vem, traz mais luz. E junta tudo que disse aquele, e mostra um quadro claro do que foi prometido para esse tempo. Agora, quando esse profeta faz isso, não está roubando a revelação, nem do primeiro, nem do segundo, nem do terceiro, nem do quarto, nem do quinto. Mas o melhor, isso é uma vindicação do que o que aqueles disseram era certo. Porque quando vem o último e toma isso que foi dito, é honrado esse profeta anterior e os anteriores também. São honrados como verdadeiros profetas de Deus. Porque quem vem por último reúne tudo que foi dito anteriormente e mostra um quadro claro e mostra o cumprimento de tudo que foi dito pelos profetas anteriores. Como dizia Jesus e como diziam depois os apóstolos. Jesus dizia: isso foi o que foi dito pelo profeta tal e pelo profeta tal. E quando tomou as profecias de Isaías capítulo 61 e leu, disse: hoje se cumpriu essa escritura diante de vocês. Vem? Ninguém podia dizer: não pode tomar essa profecia do meu avô, do meu bisavô, porque está roubando essa revelação que Deus deu por meio do meu avô. Ou melhor, o que estava era vindicando que essa revelação era correta. Era confirmando que essa revelação era correta. Se Cristo ignorasse as profecias que falavam dele, da sua primeira vinda, pois estava ignorando o profeta através do qual Cristo em Espírito Santo tinha falado essas coisas. Mas Deus não ignora o que Ele falou por meio dos seus profetas. O melhor, o confirma como a verdade que foi dada naquele tempo com a luz correspondente àquele tempo.
Mas quando a luz vem em toda a sua plenitude, fica tudo iluminado e são juntadas todas as profecias e todas concordam no que disse o primeiro com o que disse o segundo, o terceiro, o quarto, e todas junto o mensageiro final para mostrar o quadro do que Deus está cumprindo nesse tempo. Assim é quanto às profecias da segunda vinda de Cristo, como foi quanto às profecias da primeira vinda de Cristo. E assim é quanto a qualquer outro tema da Escritura. Assim é quanto qualquer doutrina da Escritura da qual tenham falado os profetas do Antigo Testamento. Não se podem ignorar as coisas que eles disseram. Nem pode-se ignorar as coisas que disseram os apóstolos do Senhor Jesus Cristo e as que disse Jesus Cristo. Isso não se pode ignorar, nem os que disseram ou que disse Cristo por meio dos seus apóstolos e por meio dos 7 anjos mensageiros. Se uma revelação vem, tem que ser de acordo ao que já foi falado por meio dos homens que Deus usou no passado. Não pode ser uma revelação contrária, pois senão não é uma revelação de Deus. Porque a revelação de Deus vai de uma forma progressiva até que o final, se chega ao tempo para o cumprimento dela, e vem a luz em sua plenitude, onde se abre o mistério dessa promessa. E fica revelado esse mistério e seu cumprimento também. E depois as pessoas dizem, agora sim que posso entender. Pois claro, antes não podia entender porque não estava aberto esse mistério que tinha sido prometido, profetizado para o povo de Deus. Mas quando vem o último mensageiro, com a luz de Deus em toda a sua plenitude, toda a Escritura que não tinha sido aberta no passado tem que ser aberta. E toda a profecia, toda a Escritura que não tinha sido cumprida tem que ser cumprida. E por meio do mensageiro desse tempo, é que Cristo revela ao seu povo, à sua igreja, o significado dessa Escritura e seu cumprimento. E assim é como toda a revelação divina vem à igreja do Senhor Jesus Cristo para este último dia. Tivemos 7 etapas ou eras da igreja gentia, e quando chegaram ao seu final, muitas pessoas pensaram que já tudo tinha terminado, pois tudo tinha terminado para cada território onde se cumpriu cada era da igreja gentia. Mas para os latino-americanos e caribenhos, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, não tinha começado o programa divino para a América Latina e o Caribe. Mas quando terminou o programa divino para as 7 eras da igreja gentia, começou o programa divino para a América Latina e o Caribe, para chamar e juntar os seus escolhidos com grande voz de trombeta, para colocá-los no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo, na era da pedra angular e dispensação do reino. E por isso que a mensagem da grande voz de trombeta, que é a mensagem da segunda vinda de Cristo, é a mensagem do Evangelho do Reino, proclamando a segunda vinda de Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como Leão da tribo de Judá e como o sol de justiça resplandecendo, surgiu onde? Na América Latina e no Caribe. Porque esse é o território correspondente ao programa divino, correspondente ao dia final, ao tempo final, ao último dia, ao 7º milênio e à era da pedra angular. Assim como o lugar do templo que corresponde ao oeste é o lugar santíssimo. E na construção do templo espiritual de Cristo, encontramos que começou na terra de Israel, o leste, continuou a Ásia Menor, depois a Europa e depois a América do Norte, lugares correspondentes ao lugar santo do templo espiritual de Cristo, o qual foi construído com seres humanos, com pessoas crentes em Cristo, nascidos do Espírito de Jesus Cristo e, consequentemente, nascidos no corpo mítico de Jesus Cristo. E para este último dia, para a América Latina e o Caribe, o chamado final de Cristo
nos coloca no lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo. Por quê? Cristo não pode ter uma igreja que é o templo de Deus sem que tenha um lugar santíssimo. Porque não seria um templo para Deus. Porque o lugar de morada de Deus foi no tabernáculo que Moisés fez e no que Salomão fez, o lugar santíssimo, sobre a arca do pacto, no meio dos 2 querubins de ouro. Portanto, não pode Jesus Cristo ter uma igreja e chamá-la igreja, templo de Deus, do Espírito Santo, sem ter um lugar santíssimo e sem ter os 2 querubins de ouro atualizados no ministério correspondente ao lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, que são os ministérios de Moisés e Elias. Agora vejam onde aparecem os ministérios de Moisés e Elias, como apareceram lá, no capítulo 4 de Zacarias. E em Apocalipse capítulo 11, apareceram onde? Pois apareceram na igreja. Apareceram na igreja, de um lado e do outro do castiçal candelabro, apareceram as 2 oliveiras, que são os ministérios de Moisés e Elias. E agora, podemos ver onde nos encontramos na igreja do Senhor Jesus Cristo. Onde? No lugar santíssimo do seu templo espiritual, sob o ministério das 2 oliveiras e dos 2 castiçais. Encontramos que em cada era houve uma lâmpada para cada era. Uma lâmpada com uma luz. Um mensageiro com uma era, iluminando o Espírito Santo através desse mensageiro em cada era. Mas agora vejam vocês, para o último dia, para a era da pedra angular, na era da pedra angular, encontramos que há 2 povos. Um povo gentil, os escolhidos entre os gentios, a igreja do Senhor Jesus Cristo, onde o ministério das 2 oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias, estarão dando a mensagem do Evangelho do Reino, dando a mensagem da segunda vinda de Cristo, revelando o mistério da segunda vinda de Cristo como leão da tribo de Judá. E há outro povo, que é o povo hebreu, onde há 144 mil hebreus que receberão a palavra, receberão Cristo revelado no último dia na era da pedra angular e dispensação do reino. Aí há 2 povos e é a única ocasião onde haveriam 2 povos para Deus falar a esses 2 povos, povo gentil e povo hebreu, a igreja do Senhor Jesus Cristo e os 144 mil hebreus. E aí podemos ver que as 2 oliveiras e as 2 lâmpadas estarão aí dando a luz correspondente à igreja do Senhor Jesus Cristo e depois ao povo hebreu no lugar santíssimo. Agora podemos ver que é no lugar santíssimo, sobre o propiciatório no meio dos 2 querubins de glória, que a luz de Deus, a luz da Shequina, resplandece no último dia na era da pedra angular, no lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Por isso, no Monte da Transfiguração apareceram também Moisés e Elias. Nesse lugar, com Cristo, vamos ver em São Marcos, vamos ver o que nos diz por aqui no capítulo 9. Vamos ver o que nos diz aqui. Porque, vejam, aí no lugar santíssimo, na arca do pacto, sobre a arca do pacto, sobre o propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro estava a Shequina, e os 2 querubins de ouro estavam cobertos da glória de Deus, da glória da Shequina. Agora, em São Marcos, capítulo 9, vamos ver o que nos diz por aqui. Diz: dizia-lhes ainda, em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam ter chegado o reino de Deus com poder. 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, Tiago e João
e os levou sós, em particular, a um alto monte. Aí ele foi transfigurado diante deles. As suas vestes tornaram-se resplandecentes, em extremo brancas, como a neve, como nenhum lavadeiro na terra as poderia alvejar. E apareceu-lhes Elias com Moisés, e falavam com Jesus. Pedro disse a Jesus: Mestre, bom é que estejamos aqui. Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Ele não sabia o que dizer por estarem assombrados. Então desceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. De súbito, olhando ao redor, a ninguém mais viram com eles, senão só a Jesus. E em São Lucas nos fala do mesmo evento, no capítulo 9, vamos ver aqui. Capítulo 9, versículo 26 em diante diz: Qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Em verdade vos digo que, dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, ou seja, que não verão a morte, até que vejam o reino de Deus. Cerca de 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a fim de orar. Estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e suas vestes ficaram brancas e resplandecentes. Estavam falando com ele 2 homens, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória. Apareceram como? Cercados de glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, mas, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele. Quando estes se apartavam dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele dizia isto, veio uma nuvem e os cobriu com a sua sombra, e entrando eles na nuvem, temeram. Saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Tendo soado aquela voz, Jesus se achou só. Eles se calaram, e por aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Agora podemos ver que a vinda do Filho do Homem em seu reino, como foi mostrada no Monte da Transfiguração, não é para que fiquemos aqui como Pedro e os discípulos queriam fazer. Bom é que fiquemos aqui, não. A vinda do Filho do Homem com seus anjos é para chamar, juntar e recolher os escolhidos de Deus e colocá-los no corpo místico de Cristo, na era da pedra angular, e dar a fé à revelação da segunda vinda de Cristo para serem raptados nesse último dia. É para ser transformados e raptados. A segunda vinda de Cristo com seus anjos para este tempo final. Assim que ninguém vai dizer: bom é que fiquemos aqui na terra, porque podemos fazer muitas coisas aqui na terra. Não. É para chamar e juntar os escolhidos de Deus com essa grande voz de trombeta, e assim ser preparados para a nossa transformação e para a ressurreição dos mortos em Cristo e para irmos à ceia das bodas do Cordeiro. Quantos gostariam de ficar aqui? Ninguém, nem eu também. Assim que, vejam vocês,
Pedro não sabia o que dizia, mas agora sim nós sabemos o que dizemos. A segunda vinda de Cristo com seus anjos é para nos dar a fé, para sermos transformados e raptados, ou seja, nos dar a revelação da segunda vinda de Cristo com seus anjos, para assim todos termos essa fé de rapto, de transformação e rapto neste último dia. Para isso é que nós estamos aqui vivendo na América Latina e no Caribe, para receber o cumprimento do mistério maior de todos os mistérios de Deus, para receber o cumprimento do mistério da segunda vinda de Cristo com seus anjos, com a grande voz de trombeta chamando e juntando todos os seus escolhidos neste último dia. E a boa notícia para todos os latino-americanos e caribenhos é que a maioria dos escolhidos de Deus do último dia, que estão chamados ou que serão chamados e juntados e transformados, em sua maioria são latino-americanos e caribenhos. E dissemos que o 90% ou mais dos que serão transformados e raptados, porque é na América Latina e no Caribe onde se cumpre a construção do lugar santíssimo do templo espiritual de Jesus Cristo. Assim que podemos ver a bênção tão grande que Deus tem para a América Latina e o Caribe para este tempo final. Não importa os problemas que a América Latina e o Caribe tiver, isso não tem a ver. O que importa é o que Deus prometeu para a América Latina e o Caribe em seu programa. E nós, quando vemos os problemas que há na América Latina e no Caribe, o que podemos dizer é que nossa confiança não pode estar colocada nas coisas terrenas. E nossa fé não pode estar colocada em homens, mas em Deus e Sua Palavra. E não podemos esperar coisas boas do reino dos gentios, mas do reino de Deus. E não podemos ter nossos corações enraizados nas coisas terrenas e nos bens terrenos, mas nas coisas de cima. Ele disse, quando vocês virem essas coisas acontecerem, levantai vossas cabeças aos céus, porque vossa redenção, ou seja, vossa transformação está perto. Está perto de um momento a outro. Os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Quando o último escolhido for recolhido, for colocado no corpo místico de Cristo, então os mortos em Cristo ressuscitarão e nós, os que vivemos, seremos transformados. Por isso ainda estamos trabalhando em toda a América Latina e o Caribe levando a mensagem, para que assim Deus atue e traga até o último, e antes de chegar o último, pois tem os que estão antes do último, assim que estamos levando a mensagem por todas as nações latino-americanas e caribenhas para que chegue o último e os que são antes do último. E até que chegue o último, pois chegam os que estão antes do último. Assim que algum dia chegará o último e depois nós, os que vivemos, depois da ressurreição dos mortos em Cristo, nós seremos transformados, seremos o corpo novo, assim como os que ressuscitarão, e depois iremos à ceia das bodas do Cordeiro com o nosso amado Senhor Jesus Cristo. Para isso é que nós estamos aqui vivendo na Terra, neste território latino-americano e caribenho. Foi para mim um privilégio estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da bênção tão grande que Deus tem na América Latina e no Caribe, mesmo que tenhamos problemas políticos, econômicos, sociais e dos diferentes tipos de problemas que temos na América Latina e no Caribe. Mas, mesmo que haja problemas, temos algo, e é a bênção de Deus. A bênção de Deus sendo derramada sobre a América Latina e o Caribe para a construção do lugar santíssimo do templo espiritual do nosso amado Senhor Jesus Cristo.
a América Latina e o lugar santíssimo do templo de Deus. Que Deus os abençoe, que Deus os guarde, e será até às 5 por aí? 5, 6 da tarde, primeiro Deus, pois já são quase 5, assim que vão ter um recesso até que chegam os outros que faltam, para assim estar novamente reunidos. Já essa será a atividade final, a última atividade deste percorrido que teremos aqui no Equador, e esperamos grandes bênçãos para essa tarde, para assim desfrutar as bênçãos de Cristo correspondentes a este tempo final. Que Deus os abençoe e guarde a todos.